Politizem a questão da vacina. Vamos todo mundo trabalhar em busca da vacina. Vamos se unir nesse momento, as pessoas estão morrendo nesse país. Vamos trabalhar todo mundo para buscar a vacina onde tiver. Esse foi um apelo que eu fiz aquele dia. E aquele apelo eu dizia para todos. Mas é um apelo dirigido a quem? Quem é que não ali, queria comprar vacina? Aquele momento... Quem era que estava insistindo que as vacinas não tinham eficácia? Não, estou perguntando. Eu estou dizendo ali... Quem era? E que exatamente a vacina do Butantan não tinha eficácia? Ainda diz, né? Ainda diz. Ontem mesmo ele disse que vai ser o último a se vacinar e não vai tomar a vacina de São Paulo. Quem é que Essa questão eu não posso responder. Senhor Ayrton, veja, o senhor realmente falou naquela oportunidade e falou aqui mesmo nesse depoimento algumas vezes que a questão da vacina foi politizada. E o senhor acha que não foi? Eu acho. E a pergunta que lhe faço é o seguinte: quem politizou? Eu acho que é uma politização de todas as partes. Se politizou e ainda, minha opinião pessoal, continua politizado. Perfeito, mas a pergunta é de quem partiu a politização? Porque... De quem partiu a politização, o veto, a recusa, a compra, não posso afirmar. Que a vacina não tinha eficácia. Não posso afirmar. Que o homem que a tomasse afinaria a voz. Não posso afirmar. Que a mulher nasceria barba, que viraria jacaré e que a vacina do Butantan não servia. Quem foi que falou isso? Quem foi que politizou? Vossa Senhoria não sabe disso? Não posso afirmar. Não pode afirmar, mas sabe. Essa é a sua colocação. Ele já disse que não pode afirmar. Não, acho que isso per si esclarece. Ele sabe, mas não pode afirmar. Senhor presidente, o portal de transparência... Dá para fazer uma colocação? A politização... Logo após o meu encerramento, presidente. Se me der a pergunta... nós estamos fazendo aqui tomando um depoimento. O portal da transparência revela que Vossa Senhoria realizou viagens a Manaus em 12 de outubro de 2020 e em 12 de dezembro de 2020, quando, evidentemente, já havia o crescimento sustentado dos casos na cidade. Em função disso, eu queria fazer algumas perguntas. Vossa Senhoria levou essa situação de recrudescimento da pandemia no Amazonas ao conhecimento do Ministério da Saúde? Primeiro que no dia, eu me refiro a dezembro, que dia é dezembro aí, senador? A data? 12 de dezembro. No dia 12 voltei, começava realmente um recrudescimento, e aqui eu gostaria de contextualizar, se o senhor me permitir, uma opinião que hoje eu, ao longo, entendi. A pandemia chega no Amazonas, no final de maio, no final de abril, que é o período mais chuvoso. Isso não são afirmações, o futuro dirá, porque as afirmações serão científicas. O inverno amazônico ele começa de dezembro a maio. O pico das chuvas no Amazonas se dá em abril. Na primeira onda de 2020, o Amazonas morre 4.000 pessoas por uma sorte, no meu entendimento hoje. A sorte que estava no final do inverno. Por quê? Quando nós olharmos o Brasil, a entrada da onda, ela entra em março em São Paulo, e entra por causa do acesso aéreo em São Paulo, ela se espalha para o Amazonas, por questão de espaço aéreo também, há uma grande migração de asiáticos para o Amazonas, e ela vai para o Amazonas e se instaura ali. Mas no finalzinho da chuva, até porque não se instala antes, porque não tem o vírus no Brasil. Quando termina o inverno, senador Renan, Manaus parecia que tinha acabado a pandemia. O meu estado, Roraima, que está acima do Equador, começam as chuvas em julho. Aí começa a espalhar o Covid para lá. Ele migra nesse período, vai para Belém, porque ali é o transporte dos barcos que levam as pessoas aglomeradas. Quem conhece a Amazônia sabe, vão aglomeradas, ele vai para Belém. De Belém ele vai para Recife, nós estamos ainda, eu estou falando de maio, ele vai para Alagoas. Nós temos um grande impacto no Ceará, no mês de maio. Naquele momento, o centro-oeste, o sul, a Argentina, não existia pandemia. O estado do Mato Grosso do Sul, naquele momento, vivia uma seca. O Rio Grande do Sul vivia uma seca. Anunciavam os estados
Que bom que aqui é um controle total, é porque a pandemia não tinha chegado. Eu coloco isso para dizer que nesse segunda onda do Amazonas, aí é um julgamento meu, pessoal, tá? Não de cientista, mas eu acompanhei durante o ano os BIAs da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, ouvindo informações científicas que embasassem dados. O próprio Ministério da Saúde, é preciso que conheço, e aqui eu quero fazer uma referência a um militar, chamado Ângelo De Nicoli. Alguém que preparou, que o Ministério da Saúde tem hoje um controle de um radar nacional que pode ser ferramenta para tomada de decisões. Então, naquele dezembro, começa o inverno amazônico. Ali, senador Renan, começa a acontecer. E no dia 16, salvo engano, não está aqui o senador Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga, logo depois que volta, eu volto com esse pressentimento de Manaus. Eu volto com esse sentimento de Manaus e dizendo, olha, Manaus vai acontecer isso. Então, a pergunta é exatamente essa. Qual era o objetivo dessa viagem realizada em dezembro? Como eu mantinha uma relação de proximidade, do diálogo com os secretários estaduais, eu fui, naquele momento, visitar a situação do Amazonas naquele momento. Como fui em vários estados brasileiros, se não todos, pelo menos uns 25, em momentos diferentes eu visitei. E trouxe dali algumas opiniões. E quero dizer que, na chegada com o senador Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga colocou essa preocupação do Amazonas. Era nítido na secretaria. Nós chamamos aqui para o Ministério o secretário estadual de Saúde. Nós chamamos... Cascavel, dizer uma coisa, eu te conheço há muito tempo, você é político, eu sou político do estado do Amazonas, nós temos estados vizinhos. É aí que está o problema. No dia 26 de dezembro, o governador do estado do Amazonas, ele decreta o lockdown. E a maior oposição que ele teve foi do governo. Você está falando do lockdown do governador? Dia 26 de dezembro, dias depois, acontece o colapso de falta de oxigênio no Amazonas. Então, era de conhecimento do Ministério da Saúde o crescimento. Vossa Excelência mesmo está dizendo agora que sabia que tinha lá uma onda. O que acontece? O próprio presidente, o filho do presidente, olha, já aconteceu lá, agora no Amazonas o povo está revoltado. Aí a omissão do Ministério da Saúde, que tinha a obrigação de dizer, não, peraí, nós temos dados aqui que vai ter o crescimento. O que aconteceu? Vocês todos cruzaram os braços. Não, sim. Cruzaram como Pazuello. Como Pazuello, sem nenhuma falta de vergonha, perguntado sobre a questão da vacina, a Coronavac, ele disse, é simples assim. Um manda, outro obedece. Quando a gente fala, eu te liguei 500 vezes por causa do Amazonas. Ele atendia. Não, sim. Mas vocês tinham dificuldades de mandar as coisas que nós estávamos precisando. Não era só para o Amazonas, não. Era para o Brasil todo. O que eu estou dizendo é que aquela segunda onda, que começa e tem falta de oxigênio no estado do Amazonas, poderia ter sido evitada, porque ele fala da Amazônia, que eu conheço também, como ele conhece. A cidade de Manaus é uma cidade-estado. Ela é o dobro do tamanho de Brasília. Brasília tem 5.500 km², Manaus tem 11.000 km². A população, mais de 55% da população do estado do Amazonas está em Manaus, onde ocorreu o maior número de óbitos. E no interior não ocorreu o maior número de óbitos, por quê? Pela expansão da Amazônia, é lógico que o regramento da moradia é separado uma da outra. Tinha mais dificuldade. Tanto é que todas as vezes que eu sou perguntado sobre as questões indígenas, não houve essa quantidade de mortes no meio indígena, por causa do isolamento deles. Quando o governador recua do lockdown, aí a população, com o recuo, por causa da manifestação de deputados federais, do presidente, né? Quando chega em janeiro, e aí ele fala bem, o inverno começa em novembro e vai até abril, até porque lá no Amazonas a gente diz abril, chuvas mil, porque a quantidade de precipitação é muito grande. Então,
Nessa questão aí, Ayrton, o grande problema foi a omissão do Ministério da Saúde. E eu não estou lhe acusando, não. Até porque não era você que tinha a obrigação de ter uma política sanitária para o Brasil. Isso era uma obrigação do ministro da Saúde. Com isso, nós tivemos o caos que nós tivemos no estado do Amazonas. Pelo recuo do lockdown. E quem fez esse recuo? Deputados bolsonaristas, o próprio presidente da República, mas o Ministério da Saúde, que não tinha autonomia, porque o verdadeiro ministro estava dentro do Palácio do Planalto, não mandava absolutamente nada, apesar do teu esforço que você disse, não, eu atendi todo mundo e tal, ótimo, você tinha uma ótima interlocução com todos nós. E eu não lhe acuso o que está acontecendo no Amazonas, mas eu afirmo aqui que uma das maiores causas que aconteceu no estado do Amazonas foi o recuo no dia 26 de dezembro, quando o governador recuou do lockdown e aconteceu o que aconteceu no estado do Amazonas.